Bom, a nossa reportagem do TV Cidade também esteve na Câmara de Vereadores na última terça-feira, dia 20 de março. Por lá, um tumulto muito grande por conta dos professores que lá estavam reivindicando os seus direitos, professores que realmente querem que o piso salarial permaneça como está, que não haja aí nenhuma alteração, nenhuma perda salarial. Mas o que realmente chamou a atenção da nossa reportagem foi o momento em que foi pedido o uso da tribuna para o advogado, Dr. Ricardo Sampaio, e que a maioria dos vereadores não permitiram. O advogado, Dr. Ricardo Sampaio, advogado da PLB, Sindicato Capim Grosso, foi barrado pela maioria. Acompanhe a reportagem. Professores da rede pública municipal estiveram na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, terça-feira, dia 20, cujo objetivo era buscar a atenção e também o apoio do Legislativo quanto ao que pode se tornar em perdas salariais para a classe. A Igreja Casa esteve lotada, pelo menos até que a maioria dos vereadores não permitisse que o advogado da PLB, o Dr. Ricardo Sampaio, usasse a tribuna como a classe planejava. Vamos sentar todos juntos, não se derruba. Você sabe que o salário de vocês está lá, ninguém vai mexer em nada, porque é por lei, vocês têm o direito. Na época que foi votado, realmente a gente questionou que futuramente seria inviável para o município realmente pagar o salário desse porte. Eu acho que o município, se tem condição ou se não tem condição, é sempre uma questão discutida com o próprio gestor. Agora, se o município não tem condição, então tem muitos gestores incompetentes que fazem com que esse município demonstre a condição. Hoje a PLB assumiu outra postura. Na época a PLB queria, porque Itamar era o gestor, então esse projeto teria que ser aprovado de todas as formas. Então todos queriam que fosse aprovado porque achavam que o prefeito que Itamar tinha que cumprir. Quer dizer, caiu na mão, hoje caiu o pepino na mão da doutora Lídia. Eu acredito que o município tem condição total de pagar diante disso e também diante dos gastos abusivos que é feito em todas as outras áreas da educação. Dinheiro tem. Até porque se não houvesse a inviabilidade na época para se pagar, teria que vir essa iniciativa do Executivo, e não aqui do Legislativo, podar os direitos dos professores. Eu acho que tem que se sentar a prefeito, o Executivo, com o sindicato e realmente ver se existe a possibilidade. Porque se não existir a possibilidade, tem que se sentar e chegar a um acordo. Foi pedido espaço para que o advogado da PLB, o Dr. Ricardo Sampaio, usasse a tribuna para algumas explicações técnicas e, no entanto, foi vetada sua participação pela maioria dos edis. Muitos professores se mostraram decepcionados ao saber que simplesmente o pedido do advogado foi negado por alguns vereadores. A classe de educadores seguiu em tom de vaias sentido sede à PLB. No caminho, a nossa reportagem conversou com o Dr. Ricardo. Não, a gente só fica surpreso com a hipocrisia da Câmara, né? A Câmara fez discursos tão favoráveis aos professores e no momento em que os professores vão exercer a fala que a Câmara é do povo de Capim Grosso, então o povo tem direito de falar, tanto através de seus representantes como diretamente. Então a Câmara simplesmente ela não permitiu que o povo falasse, que a categoria se manifestasse. Não foi enviado a essa casa nenhum ofício informando que tipo de discussão o Dr. Ricardo iria fazer nessa casa. Lá na frente, se houver necessidade, o Dr. Ricardo, se houver necessidade, ele sabe qual é o procedimento legal, que ele sabe qual é o procedimento legal. Então, se for realmente necessário, futuramente, pode se inscrever, a gente pode até combinar, ele pode usar, não tem problema nenhum. Hoje no meu ponto de vista, eu entenderia que quem tem que ser usada a palavra teria sido Dio. Eu, com certeza, se fosse Dio, eu votaria a favor. Então, na realidade, tudo que os vereadores falaram até agora é visto pela categoria como falas não verdadeiras e não merece crédito da categoria. A categoria precisa ressaltar o nome desses vereadores que assim fizeram, né? Vereadores que não estão dispostos a ter um embate democrático, a uma discussão real, porque o que a gente está acompanhando aqui em Capim Grosso é uma falta de discussão real. É apenas um diz uma coisa, um diz outra. A gente sempre defendeu aqui o funcionário. A minha posição foi essa, sempre defendi o funcionário. Hoje os professores estiveram aqui, a minha posição é a mesma posição. Eu não uso 2 pesos e 2 medidas, entendeu? Não costumo, o meu perfil é um só, não costumo mudar o meu perfil. E não se abre os caixas da prefeitura, não se apresenta as contas, não se revela os erros e equívocos que ocorrem na gestão. E por conta disso é que a prefeitura fica apenas com esse discurso que não tem condição de pagar, enquanto nós sabemos que é um discurso falso, não verdadeiro e que há sim uma incompetência na gestão e essa competência precisa ser combatida. O professor vai ser crucificado, ele vai ter que sentar e tentar negociar junto
com a própria Secretaria da Educação, aqueles que fizeram o plano, que sentaram na gestão passada, não pararam para pensar no futuro de Capim Grosso. Então vamos sentar todo o prefeito, presidente de sindicato, vocês, uma comissão de professores, e vamos sentar. Temos certeza que a vontade nossa é resolver esse problema. Vocês sabem, nunca deixamos nenhum vereador aqui deixou de votar para o bem do município, principalmente para vocês que são educadoras. É se sentar, se discutir, entendeu? Porque a PLB, inclusive a PLB DIL, na época que participou também, e muitos outros professores, por divina força, queria que fosse votado esse projeto aqui. Então, a casa, em concordância, para beneficiar os professores, todos os vereadores concordou, sabendo que futuramente ia dar esse problema aí. O que é que acontece? Hoje está esse problema. Doutor Ricardo, e quanto ao piso salarial, o que o município vem pagando aos professores, teria possibilidade, por lei, pode reduzir? De jeito nenhum. Os vereadores são vereadores de Capim Grosso. Os vereadores não são deputados federais nem senadores. O piso é federal. Eu acho que há aqui um grande equívoco e eles não permitiram a minha fala justamente porque eu ia dizer para eles: vereadores, vocês estão equivocados. Prefeita de Capim Grosso, a senhora está equivocada. Tanto os vereadores quanto a prefeita de Capim Grosso precisam se cercar de bons profissionais, porque não estão bem cercados, não estão bem assessorados, porque ficam falando coisas da qual não tem um mínimo conhecimento e fazendo com que Capim Grosso seja ridicularizada na região pela falta de preparo do gestor municipal e dos seus vereadores. Quero dizer, perante a população e perante a você, George, e os demais, que de momento algum a Câmara tem interesse de prejudicar o funcionário público, ou sim, para com o Capim Grosso. As intenções aqui, acredito muito que a intenção da prefeita é regularizar. Eu acredito em mim que ela é super inteligente, como também o vice-prefeito, em relação em dizer que a prefeita quer derrubar esse projeto, não quer derrubar. A prefeita quer fazer o melhor, procurar um meio de enganjar, de entender, para que não prejudique o funcionário público, ou que seja, não prejudique os professores. Eles têm consciência e sabem. Eu nunca votei contra professor aqui, nem contra funcionário nenhum. Fui uma das pioneiras que na época até rompi com o prefeito do meu grupo para defender a aposentadoria deles. Se você lembra muito bem, todo Capim Grosso lembra, defendi e defendo. Vai chegar uma situação que, se não sentarem, se não se unirem e pensar nos outros, porque eu não sou contra, o professor deve ganhar até 10 mil, mas não tem lógica que o município de Capim Grosso, um prefeito passe a ganhar até mais do que um gestor, do que o prefeito futuramente. Se não corrigir o percentual de aumento que foi dado na época, sem passar pelo jurídico, sem passar pela contabilidade, na época da administração de João, entendeu? Eles não estavam sofrendo as consequências que estão sofrendo hoje. Eu acho mais do que justo que todos os direitos do professor, é atividade de classe, é o quinquênio, tudo que o professor tem direito pelos anos em sala de aula é mais do que justo que seja dado. Se diz respeito a uma lei, não existe caminhada. Para uma lei existe o cumprimento. Eu acho que essa lei, o que falta é boa vontade para cumpri-la. O que eu acho que essa lei precisa, de uma certa forma, é um envolvimento maior e um cuidado, inclusive do Executivo, para que não deixe os seus interesses particulares, os interesses de terceiro ou os interesses de pessoas que somente elas serão beneficiadas, prejudicar a educação do município de Capim Grosso. É o que eu disse anteriormente. Um político não faz um professor, mas um professor faz um político.